Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar numa perspectiva bem diferente sobre os transtornos psiquiátricos. Sabe aquela ideia comum que são uma doença? Pois bem, a análise do comportamento nos chama para olhar de um outro jeito, para entender esses fenômenos como resultado da interação única entre uma pessoa e toda a sua história de vida. E para começar, vamos direto ao ponto com uma pergunta que, olha, é fundamental. A psiquiatria tradicionalmente nos ensinou a chamar os transtornos psiquiátricos de doenças. Mas a análise do comportamento chega e provoca. Será que essa é a forma mais útil ou mesmo a mais correta de compreender esses fenômenos? E é aqui que o jogo vira, sabe? A grande sacada é essa. Não se trata de doenças, mas sim de comportamentos. Exatamente. Ações que têm a mesmíssima natureza de qualquer outra coisa que a gente faz, seja algo considerado problemático ou não. Eles são simplesmente o resultado de um longo processo de seleção que acontece ao longo da vida de cada um. Então, o nosso roteiro de hoje vai ser este aqui. A gente vai passar por cada um desses pontos para entender essa estrutura de análise bem direitinho, passo a passo. Bora começar então pelo primeiro ponto. A ideia aqui é justamente colocar lado a lado o modelo médico tradicional e o que a gente pode chamar de um modelo científico do comportamento, para a gente sentir bem a diferença. Olha só que interessante. A grande virada aqui é parar de procurar uma falha, uma patologia dentro da pessoa e começar a olhar para a interação dela com o mundo. A pergunta muda completamente. Em vez de se perguntar o que tem de errado com essa pessoa, a gente passa a se perguntar para que serve esse comportamento? Qual a função dele na vida dessa pessoa, no ambiente em que ela vive? Ok, mas para entender de verdade essa visão, a gente precisa pegar o princípio que organiza tudo isso, o conceito-chave, o modelo de seleção por consequências. E o ponto crucial é este, uma ideia que o Skinner pegou emprestada lá do Darwin. Pensa só, da mesma forma que as espécies são selecionadas na natureza, os nossos comportamentos também são. Aquelas ações que geram efeitos bons, que funcionam no ambiente, tendem a se repetir. As que não funcionam, bom, elas simplesmente vão desaparecendo. É uma lógica bem direta, né? Mas claro, esse processo de seleção não acontece do nada, num vácuo. Ele rola em 3 níveis de história que estão o tempo todo se cruzando, se influenciando mutuamente. E isso nos leva a um conceito super importante, o de multideterminação. O que isso quer dizer? Quer dizer que nenhum comportamento complexo tem uma causa só, uma única raiz. A gente precisa sempre olhar para essa dança entre a genética, ou seja, a história da nossa espécie, a nossa biografia, a nossa história de vida e o ambiente social, a nossa cultura. E aqui a gente detalha um pouco mais esses 3 níveis. O filogenético é essa nossa bagagem evolutiva, o que a gente herda. O ontogenético é a nossa história pessoal, tudo aquilo que a gente aprendeu na pele. E o cultural, bom, é a influência das regras, das práticas do grupo onde a gente vive. São esses 3 juntos que constroem quem a gente é. E essa tabela é genial para a gente ver como o peso de cada um desses níveis pode mudar e muito. Repara só, no caso do autismo, o fator filogenético, a parte genética, é tido como muito forte. Agora compara com o transtorno de ansiedade generalizada. Ali, a história de vida da pessoa, o nível ontogenético e as pressões sociais, o nível cultural, podem ter uma influência gigantesca muito maior. Beleza, tendo tudo isso em mente, a análise começa a nos levar para um caminho bem provocador. A gente passa a questionar a própria ideia de normalidade e percebe como ela, no fundo, é uma construção da nossa cultura. Afinal de contas, o que é que separa o normal do anormal? Essa pergunta é a chave do cofre, porque quando a gente vai atrás da resposta, percebe que as nossas definições vêm de modelos históricos bem problemáticos e não da ciência de fato. Vamos dar uma olhada em 2 deles. E olha, os 2 modelos são bem furados. O primeiro, esse metafísico, apela para uma ideia de mente que não é científica, como se fosse a causa dos problemas. Já o segundo, o estatístico, que por sinal influencia muito manuais como o DSM, comete um erro grave. Ele pega a teoria da evolução, distorce e trata qualquer comportamento que foge da média como se fosse uma falha. Isso não tem nada a ver com a ideia original. E aí vem o Murray Sidman e joga uma pimenta nesse debate. Ele traz uma crítica social muito potente. Para ele, muitos desses comportamentos que a gente rotula como transtornos são, na verdade, respostas de sobrevivência, como fugir ou se esquivar a um ambiente social que pune, que coage. A pessoa não está com defeito, entende? Ela está respondendo do jeito que dá ao mundo que aperta.
Tá, muito legal a teoria, mas e na prática, na clínica, no dia a dia? Como é que isso tudo muda o trabalho de um terapeuta? A grande virada é essa. O foco sai do rótulo, do diagnóstico, e vai todo para a função do comportamento. Isso significa que, em vez de só dar um nome para um monte de sintomas, o trabalho principal do clínico passa a ser investigar as contingências. O que é isso? É perguntar o que acontece antes desse comportamento, o que acontece depois, que efeito esse padrão todo está tendo na vida da pessoa. Isso é o que a gente chama de avaliação funcional. É a ferramenta central de tudo. E aqui a gente chega num ponto que é crucial. É um guia ético e prático. O objetivo da terapia não é curar uma doença ou fazer a pessoa caber numa caixinha de normalidade. O objetivo é aliviar o sofrimento. Se um comportamento está gerando dor para a pessoa ou para quem está em volta, é isso que direciona a intervenção. O resto é secundário. Com essa lógica, os objetivos da terapia ficam muito mais concretos, mais pé no chão. O trabalho passa a ser, por exemplo, ajudar a pessoa a desenvolver habilidades que estão faltando ou a diminuir comportamentos que estão em excesso. É sobre minimizar a exposição ao que faz mal e, ao mesmo tempo, aumentar o acesso àquilo que é bom, que dá sentido para a vida. No fim das contas, é buscar jeitos novos e mais eficazes de interagir com o mundo. Então, para resumir a ópera, essa perspectiva acaba validando a experiência da pessoa. Ela para de ver o comportamento como um sintoma de uma doença interna e passa a entendê-lo como uma resposta, normal, entre aspas, a situações que talvez sejam extremas, que sejam transtornadas. Talvez o problema não esteja no indivíduo, mas na situação em que ele vive. E tudo isso nos deixa com uma última pergunta, uma provocação final para a gente levar para casa. Se o comportamento é uma resposta funcional, uma resposta normal a um ambiente adverso, então onde é que deveria estar o nosso foco de mudança? Deveria ser só no indivíduo? Ou será que a gente não deveria olhar com mais atenção para os ambientes que criamos, nossas famílias, nossa cultura, nossa sociedade, que acabam produzindo e mantendo esses padrões? Fica aí a reflexão.